Um, dois, três, gravando. Tá filmando? Tá filmando. Vamos lá, pessoal, vamos começar aqui o bagulho. Pera aí, eu vou mostrar as minhas primeiro aqui, que eu vou... Ixi, tá... Ó, então, né, nada a ver, a gente tá falando merda e ninguém tá entendendo nada. Qual é a ideia de fazer esse bagulho aqui, esse negócio bagunçado aqui? Falar de... John Dewey! John Dewey, o famoso, né? É famoso John Dewey. Oi, gente, quero falar do John Dewey. Fala então, vai saber. O John Dewey. Se vocês já perceberam, mas ninguém conhece o Dewey aqui. Principalmente, inclusive eu e o Vinícius estamos fazendo o trabalho dele. Então, não vai rolar fazer esse vídeo agora, a gente tem que fazer uma preparação melhor. Vai começar do início, então? Bom dia, pessoal. A gente está aqui agora em São Paulo. Vocês viram que a gente não conseguiu fazer o vídeo lá em Floripa, né? E nem aqui em São Paulo também. Agora a gente vai tentar falar das principais ideias do Dewey, sobre a aula excelente para ele. O que seria a aula excelente para o John Dewey? Mas antes de falar dele, vamos tentar falar sobre quem foi ele, primeiramente, né? A biografia dele, né? Ele era americano, né? Nascido em 1859, né? Formado em filosofia. Ele foi um educador também, ele casou-se com uma educadora que influenciou muito ele. Exatamente, então ele desde quando, até por causa do seu casamento, a sua própria mulher já era educadora. É uma das influências que ele sofreu para trabalhar, dedicar a maior parte da sua vida na educação, né? Seguindo aí também... Além dessa influência, o tempo que ele nasceu, né, também influenciou. Ele nasceu exatamente no tempo uma época de armas e cultura. Por que fala armas e cultura? Armas porque foi bem na época da Guerra de Secessão. Ele é americano e a Guerra de Secessão bem nessa época ocorreu nos Estados Unidos. Então esse espírito de revolta já nasceu bem ele nasceu bem nessa época, durante essa época. E cultura porque foi durante o ano do lançamento de dois livros principais de Karl Marx, que é sobre política, um livro chamado Crítica de Economia Política, e do Darwin, que é a Origem das Espécies. Foi uma época de lançamento de livros de grandes pensadores, né? Bom, vocês viram que a gente está doente, né? Mas bem, vamos continuar. O que tá falando? Uma das primeiras experiências dele foi a prática da escola-laboratório, que ela envolve a primeira ideia dele, né? Que a gente já vai falar logo. Foi a primeira experiência dele, na verdade. Isso, foi a primeira experiência, escola-laboratório. Falar agora das três etapas que devem compreender a educação, segundo Dewey, né? Ele falava que tinha três tópicos básicos, três etapas que a educação deveria se basear, né? Você sabe essas etapas? Sim, lógico. As matérias, então, elas têm que ser ensinadas de acordo com a vivência do aluno, que ele já vem com alguma experiência de casa, né? Da convivência dele. O Dewey fala que o aluno não vai para a escola para aprender coisa nova. Ele já traz consigo o aprendizado que ele trouxe, que ele aprendeu no seu dia a dia. Aí o professor... Exatamente. Cabe ao professor mediar, organizar essas ideias para... transportar o que ele aprendeu do pessoal para o social. Para essa vida em conjunto com outros alunos, que vai dar essa construção do aluno, que o aluno precisa. Transportar o que ele aprendeu pessoalmente para o social, para a vida e sociedade. O Dewey fez bem isso, que a gente vai ver mais para frente. Essa vida e sociedade, esse grupo, esse conjunto. E o último tópico dele aí, ele fala que tem que ser a finalidade do ensino é transportar essa de maneira e racional, né? Que ele tem. O ensino tem que integrar o que o aluno aprende de duas maneiras, lógica e racional. O que seria esse lógico mesmo, né? O lógico é o conhecimento que o aluno adquire com a escola, né? Seria a coisa lógica, conhecer, aprender. A escola vai para aprender. O aluno está indo lá para aprender. Conhecimentos mesmo. Agora, o que ele deve fazer com esse conhecimento que ele aprende seria a forma racional. O que ocorre nesse caso, né? Na forma racional é o seguinte, ele não tem que saber só as coisas que ele aprendeu, mas ele tem que saber utilizá-las e tem que saber que, além dessas coisas que ele aprendeu, tem que saber que ainda existe mais coisa para aprender. Saber o que ainda falta para ele aprender. Entendeu? Então, a partir dessas três ideias, né, surge as experiências dele que eu falei, que é a principal, que é unir a relação entre prática e teoria. Isso é uma ideia fundamental. O Dewey prega que não pode existir a teoria sem a prática. Ele sempre relaciona os dois, que devem andar juntos. Ele sempre diz isso. Teoria e prática são irmãs, amigas. Outra coisa, que é a crença de que o conhecimento é construído de consenso, que por sua vez resulta de discussões coletivas. É o que eu tinha falado antes. Ele diz que o conhecimento deve ser construído de maneira coletiva.
de modo que o professor ele utilize as concepções prévias dos alunos e parta delas para que eles cheguem no consenso, de modo que o aluno interaja com o professor e assim eles construam conhecimento, mas não de maneira que o professor imponha, mas que eles chegam junto com o conhecimento, e também com o aluno, de maneira coletiva, que os alunos dêem essas ideias, entre grupos também, entre os próprios alunos também nos grupos, para que eles cheguem no conhecimento, no consenso entre eles, né? E por último aí, educação não deve ser subserviente e inacabado, tem que ser inacabado. Ou seja, hoje, ultimamente, o que a gente tem, a escola tem utilizado é que time que está ganhando não se mexe, né? Que é o seguinte, o que aconteceu ano passado, se foi bom, a gente vai continuar fazendo esse ano. E John Dewey é ao contrário disso, né? O Dewey totalmente abomina isso. Ele diz que a escola que prega isso, que fala que o time está ganhando não se mexe, o Dewey é totalmente contra isso. Ele diz que conhecimento não é uma coisa pronta, acabada. O conhecimento deve estar sempre sendo construído. Que a ciência nunca está pronta, então justamente a escola também deve estar pronta. A cada ano deve se buscar melhorar. Foi expulso do laboratório agora. Agora conseguimos terminar o nosso vídeo, mas vamos voltar aqui pra quadra, né? Então, para acabar e finalizar nossas ideias de John Dewey, a gente vai falar sobre as experiências dele que ele acha que deve ser substituído na escola atual. Primeira coisa é o espaço físico da escola. Aqueles edifícios com classes, com lousas, com cadeiras enfileiradas. Como ele trabalhou muito com essa parte de escola e laboratório, ele gosta muito, quer substituir, a ideia dele é substituir esse espaço físico por lugares onde os alunos põem a mão na massa, né? Tem experiência de trabalho. Lugares mais propícios para que auxilie o aluno a trabalhar em conjunto, porque a escola hoje basicamente é lousa e giz, então ele quer eliminar essa estrutura física geralmente, para que o aluno se sinta à vontade de discutir entre eles mesmos, entendeu? Outra coisa é o tempo de atividade de escola, que hoje a gente tem programado aí 50 minutos, que é a hora aula, né? E agora, na verdade, esse tempo deveria ser enquanto a aula rendesse, né? Enquanto tivesse uma prática, os alunos estão colocando a mão na massa, estão fazendo lá, enquanto rendesse a aula, não teria tempo estimado de aula como a gente tem terminado aqui. O Dewey diz que o tempo limita a atuação do professor, ele quer que o maior tempo para que os alunos interagem, então esse tempo vai limitar. E para fechar, pessoal, vamos falar da ideia ele diz que a ideia de programa emanar dos desejos de alguma autoridade. O Dewey é contra a imposição de autoridade. Ele diz que deve formar uma cooperação, uma associação cooperativa dos próprios professores. Por que dos professores? Porque os professores mesmos são os que mais conhecem as dificuldades dos alunos, sabe o que o aluno aprende, o que as necessidades, o que falta para o aluno aprender. Então o Dewey prega que os próprios professores devem se reunir para estudarem o que falta para ensinar para os seus alunos, para estabelecerem metas. O que a comunidade realmente precisa, né? Do que a comunidade precisa e voltado para o aluno, né? É bem democrático essa ideia dele, né? Democracia é muito bem determinada. Então eu acho que é isso aí, eu acho que dá para ter uma ideia boa das ideias de Dewey. Então ficamos por aqui. Eu espero que lá em Floripa a gente não conseguiu, mas aqui acho que deu para dar uma melhorada, né? Depois desse longo vídeo. Vamos acabar logo para não passar os 8 minutos, né, pessoal? Fala pra vocês aí.